Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Então Só Ouvindo. Eu sou o Guilherme. Para o vídeo de hoje, o tema será 5 bandas de metal subestimadas da década de 90. Então, o único critério que eu tentei seguir aqui é bandas que lançaram álbuns legais na década de 90, bandas formadas nessa década e que lançaram coisa boa nessa mesma década. Então, algumas dessas bandas da lista já acabaram na própria década de 90, outras acabaram depois, outras estão até hoje na ativa. Então, vamos em ordem alfabética, como sempre. A primeira banda é o Angel Dust, banda da Alemanha. Eles ainda estão na ativa. O gênero deles é um misto de prog metal, power metal e thrash metal. Eles começaram, na verdade, no final da década de 80. E nessa primeira versão da banda, eles eram mais uma banda de speed metal, mais uma coisa meio Running Wild, e chegaram a lançar 2 álbuns, que não estão no Spotify. E aí a banda acabou, e aí alguns anos depois, alguns membros dessa primeira versão resolveram ressuscitar a banda, e aí sim veio a versão rebranding total do Angel Dust, que é a versão que eu gosto. E aí nessa versão nova, eles lançaram esses 4 álbuns aqui. Na década de 90, então, lançaram 2. O Border of Reality, que é o primeiro, é um álbum com as músicas mais longas que a banda já fez, então tem um toque mais progressivo. E com o tempo, nos álbuns seguintes, eles meio que largaram essa coisa de fazer músicas tão longas, assim, músicas com mais de 7 minutos. Acho que eles acertaram mesmo a mão a partir do Bleed. A faixa título desse álbum virou um clássico deles, é uma música que eles acho que deve ser a mais tocada no Spotify. Acho que é uma banda que usa teclado, assim, muito bem, como poucas bandas sabem usar. O teclado tá sempre lá, eh, tocando a coisa certa, dando o clima certo pra música, sem ser nada muito exagerado. O vocalista deles eu também acho muito bom. Ele tem uma voz que lembra um pouco o Reaper, aquele cara que cantou no Judas Priest. Então esses 3 álbuns, o Bleed e os 2 seguintes, eu acho uma trinca, assim, sensacional de álbuns. O Bleed vai um pouco mais para o metal tradicional, eu destaco dele a faixa título, como eu já falei, e a épica Follow Me, que é dividida em 2 partes, em 2 músicas. É simplesmente linda essa música. A primeira parte é mais acústica, mais calma, a segunda parte começa soturna e vem a parte pesada, e ela termina resgatando o mote principal da primeira parte, assim, é um momento de catarse pura, assim, euforia, é sensacional. Follow Me parte 1 e 2. O We Light the Darkness é um álbum conceitual, não lembro direito a história, mas é sobre um cara que vai pra guerra, volta da guerra meio ruim da cabeça, meio lelé. É um álbum bem emotivo em cima disso, e por causa desse tema. A música The One You Are, que é a que abre o álbum, é por pura emoção, tem até um dueto com uma vocalista. E o Of Human Bondage, que é o último álbum que eles lançaram até hoje, é o álbum mais moderno, assim, é o álbum que eles gravaram com outro guitarrista, e você percebe a mudança no estilo dos riffs, assim, são riffs mais moderninhos, assim, tem um pouco mais de groove no som. Mas nesse álbum também acho bom pra caramba, apesar de ser um pouquinho mais diferente. Esse álbum tem a música Forever, que foi a música que fez eu me apaixonar pelo Angel Dust. Ela é um exemplo que eu falei dos teclados de ótimo gosto que eles sabem usar. O teclado dessa música é sensacional, dá um climazinho soturno brilhante. Eles também ganharam, eles não são uma banda muito famosa, né, mas a pouca fama que eles conseguiram ganhar, eu acho que se deve muito a 2 covers que eles gravaram. Um é de Easy Living, do Uriah Heep, e o outro é de Temple of the King, do Rainbow. São 2 bons covers. Os 2 são da década de 90, a época que eles gravaram, né. Eles terminaram depois desse álbum, voltaram, terminaram, assim, cheio de indas e vindas, e atualmente eles prometem um álbum novo já há coisa de década. Um vídeo que eu fiz sobre álbuns esperados para 2026, eu contei melhor essa história, então se você estiver curioso, dá uma olhada nesse vídeo. Essa foi a primeira banda.
A segunda banda é do Canadá, é o Anonymous. O gênero deles é um thrash misturado com groove metal. Eles ainda estão na ativa, esses caras. O som deles, eu gosto de falar para dar, digamos, um sensacionalismo, acho que eles são meio que o Sepultura canadense. Então é um thrash de Sepultura, de Exodus, de Testament também. Eh, o vocal é meio que uma salada mista, eles cantam em várias línguas, inglês, francês, espanhol, até italiano. E os 4 primeiros álbuns, eu coloquei aqui os 5 primeiros, né. Eu acho os 4 primeiros muito bons, assim, não sei nem dizer qual é o melhor, os 4 são bem bacanas, assim. Talvez o Stress e o Extinct sejam um pouco melhores, mas são todos ótimos, assim, pra quem gosta de thrash metal. É uma coisa que eles faziam, principalmente nos 2 primeiros, eles gostam muito daqueles solos melódicos com a guitarra casadinha, tipo o que o Metallica fazia muito bem, né, tipo aquele solinho de Master of Puppets. O Anonymous gosta de fazer, esse solo também. Um exemplo é Prostenevu, que é a música do primeiro álbum, Nivu no Konu. Desse primeiro álbum, a faixa título também é boa demais, o estilo dos riffs me lembra muito Testament, mas para não ficar só em: "Ah, lembra isso, lembra aquilo", uma coisa que eles fazem que essas bandas que eu citei não fazem, eles usam muito blast beats em momentos mais acelerados. Como eu disse, até hoje eles estão na ativa e seguem lançando álbuns, então a discografia deles é bem extensa. Então, uma alternativa sempre, que foi como eu descobri a banda até, foi com essa coletânea aqui, que é uma coletânea de 2009. E ela cobre justamente o que eu acho que é a melhor fase da banda, é a fase de ouro. Como eu disse, eles ainda lançam álbuns, mas não são álbuns do nível desses primeiros aqui que eu destaquei. Então é uma coletânea bem longa e é bem legal para conhecer o som da banda. Bom, essa coletânea tem até em CD. E eu fiquei pensando em cima dessa coletânea como é que saiu de moda, né, as coletâneas. Acho que principalmente pelos streams que agora tem a coisa da playlist, né, então você faz uma playlist coletânea de graça, e aí nenhuma banda tem mais interesse em lançar uma coletânea. E eu sempre gostei delas como meio justamente para você conhecer uma banda, ainda mais uma banda que tenha uma discografia meio intimidadora, muito grande, uma coletânea às vezes é um bom resumo da banda para você conhecer. Outro jeito também que eu gosto de ter o primeiro contato com uma banda é CDs ao vivo, também acho que álbuns ao vivo dão uma boa ideia, assim, da carreira inteira dos caras. Mas, sim, feita essa digressão temporal, vamos para a terceira banda da minha lista, que é o Gorefest, banda holandesa. Esses caras aqui já não estão mais em atividade. O nome deles pode ser meio enganoso, assim, esse nome dá a entender que é uma daquelas bandas de death metal super ignorante, bobalhona, que fala dessas coisas meio gore, né, mas, o som deles não tem nada disso. Eles lançaram o primeiro álbum, já que é a discografia inteira deles. Eles lançaram o primeiro álbum, esse de 91, não é grande coisa, e a própria banda não achou grande coisa. Eles sentiram depois desse primeiro álbum que eles tinham que dar uma mudada na banda para melhorar a musicalidade deles. E aí eles arranjaram músicos novos. Um desses músicos novos que entrou na banda é o baterista Ed Warby, que era um cara que eu já conhecia de nome, porque ele toca a bateria em geral em todos os álbuns do Arjen Lucassen, aquele holandês que é um mestre do prog metal moderno. É o cara dono do Ayreon, né, se vocês quiserem a pronúncia correta. Então esse cara eu já conhecia de nome, é um puta baterista. E aí depois que eles deram essa repaginada, aí sim eu diria que a carreira deles começou pra valer, com esses álbuns, o False, de 92, até o Chapter 13, de 98. Depois desse álbum eles terminaram, aí eles voltaram depois, lançaram esses outros 2 de 2005 e 2007, e aí terminaram de vez, e achei até engraçado o depoimento dos caras, eles falaram: a banda, assim, meio que agora sim, a banda deu o que tinha que dar, agora é hora de terminar mesmo de vez. E aí eles acabaram pra valer, pelo menos até que se prove o contrário, né. O som deles, esses 2 primeiros álbuns, o False e o Erased, é um death metal bom, bem feito, assim, músicas
de 4 a 5 minutos, às vezes mais. O vocal do cara eu acho sensacional, é um puta de um rugido, assim, forte à beça, assim, só de ouvir a voz do cara eu acho que a minha testosterona aumenta, assim, ó. É um puta de um gutural do fundo da garganta, é mó vozeirão. E é um death metal que lembra Entombed, acho que é a banda mais próxima que eu diria de som, mas eles, a partir do Erase, eles foram botando mais groove no som deles e foram trabalhando mais o som, assim, isso começou no Erase, que eu acho desses primeiros 2 álbuns que são mais death metal, eu acho o Erase melhor. Mas aí eu acho que a coisa realmente fica interessante na carreira deles no Soul Survivor, que eles resolveram dar uma mudança brutal no som deles. Eles viraram meio que uma banda de stoner metal, mas um stoner metal mega pesado, assim. E também tem um pouco de grunge, até de hard rock. Mas o vocalista, nesse álbum Soul Survivor, ele mantém esse gutural de leão dele. E aí as músicas às vezes ficam meio, as primeiras vezes que eu ouvi, eu achei meio exótico, assim, meio inusitado, eu fiquei até rindo, porque fica o cara com esse rugido dele, mó vozeirão, e aí tem momentos que, de repente, entra um tecladinho tipo de Purple, anos 70, acompanhando a puta do gutural do cara, então fica um resultado curioso na primeira vez que você ouve. E além disso, os caras no Soul Survivor, eles têm muito cuidado com o solo, os solos desse álbum são ótimos, assim, muito influenciado por Deep Purple, como eu falei, assim, de rock clássico, Led Zeppelin, metal tradicional também, os solos do Judas Priest, são aqueles solos bem tecidos, assim, bem pensados, são muito legais os solos, foi acho que foi o que mais me surpreendeu no Soul Survivor. Aí o Chapter 13, o álbum seguinte, eles dobraram a aposta, eles foram ainda mais pro grunge, tanto que o vocalista até alivia um pouco o vocal dele nesse álbum, ele usa menos o rugido dele, mas eu acho que o Soul Survivor é o melhor dos 2 mundos, ainda é pesadão, mas tem mais elementos de metal tradicional, de hard rock, como eu falei. É um álbum bem diferente, assim, é o meu favorito dos que eu ouvi desses caras. E aí depois eles terminaram, como eu disse, e voltaram e chegaram a lançar esses 2 álbuns aqui, que não são grande coisa, eu acho que do False até o Chapter 13, esses 4 álbuns merecem ser ouvidos, são todos ótimos, assim. Eh, no Spotify os álbuns deles estão meio zoneados, eles estão agrupados, então o False e o Erase eles estão como um álbum só no Spotify, os 2 juntos, cheio de bonus track, e a mesma coisa o Soul Survivor e o Chapter 13, eles também estão juntos como um lançamento só lá no Spotify. Então eu recomendo o Soul Survivor para começar. E aí se você quiser mais death metal, você anda para trás, ouça o Erase. Se você quer mais stoner, mais grunge, vai para frente, ouve o Chapter 13. E uma coisa que me pegou muito surpresa também, é um cover que eles fizeram de Autobahn, do Kraftwerk. Que é assim, é uma banda de death metal fazendo cover de uma banda pioneira de música eletrônica. E fica engraçado, mas bom a versão deles, assim, fica muito inusitado, muito inusitado. Eu fiquei apaixonado pelo som desses caras, porque eles não têm medo de misturar mundos que parecem, assim, muito impossíveis de misturar. O som deles é muito legal. A quarta banda é da Suécia, é o Lake of Tears. Esses caras ainda estão na ativa, mas aquele na ativa, mas não super ativo. O som deles é um metal gótico misturado com doom. Essa aqui é a discografia, digamos, o fundamental deles, do primeiro álbum até esse álbum de 2003. Esse primeiro álbum deles não é bom, é assim, eles ainda não tinham achado o som que eles deveriam fazer, digamos assim. Então esse Greater Art é um doom metal, assim, mais podrão, o cara usa uma voz mais extrema, assim, parece um Paradise Lost simplérrimo e super genérico, assim, é um álbum bem esquecível, bem tosco até. E aí a partir do segundo, Headstones, de 95, eu acho que eles começaram a achar o som deles, que foi justamente deixar de lado o foco em ser pesado
e apostar em vocal mais melódico, mais na atmosfera das músicas, usar mais teclado, eles começaram a refinar o som deles, portanto. Desse Headstones eu gosto muito de Sweetwater, que tem um refrão bacana, assim, um refrão simples, mas que fica na cabeça. A Crimson Cosmos, eles continuaram melhorando o som deles, e o ápice pra mim é o Forever Autumn, de 99. Pra mim essa é a obra-prima deles, e acho que é um dos grandes álbuns da década de 90, de metal. Esse álbum é uma obra-prima, assim, de melancolia, de solidão, de tristeza, sabe, é uma trilha sonora justamente para um outono ou para um inverno até. Nesse álbum eles misturam o metal mais melódico deles, esse metal gótico, com folk, com solos de guitarra mais de Pink Floyd, eles usam violinos, barulho de chuva, é um álbum com um clima, assim, bem específico. A música que abre esse álbum, So Fell Autumn Rain, pra mim é um clássico de metal gótico, começa com uma intro de violino, aí vem a melodiazinha no piano, e aí entra a banda junto, assim, é um show, assim, é pura melancolia. Outra música que eu gosto muito desse álbum, The Homecoming, que é uma balada folk, assim, mais acústica, super tristonha, assim, mas com um refrão que você canta junto, por mais triste que seja. E o álbum fecha com To Blossom Blue, que é uma música longa, acho que de 8 minutos, que é outra balada, assim, super deprê, super arrastada, o cara canta com uma voz mais encorpada, e é uma das que eu falei que tem um solo de guitarra mais de Pink Floyd, cheio de bend, assim, um solo bem expansivo. Então, assim, é um álbum brilhante, assim, eu acho muito bom mesmo. Esse aqui eu tenho em CD, o Forever Autumn, de tanto que eu gosto dele. E aí, assim, fico pensando que não deve ser um álbum bom de ouvir, ou talvez seja, né, se você tá lá na Suécia num daqueles dias de inverno que você nem vê o sol no céu, né, deve dar uma deprê absurda esse álbum. E aí depois, o The Neonate é legal porque, como a capa sugere, né, essa capa aqui toda bonitona, cheia de cores, eles foram para um som mais alegrinho, assim, um som mais eletrônico, usaram bateria eletrônica, tem refrões mais fáceis, mais grudentos, então foi uma boa sacada deles essa mudança de clima, de mood, de temperamento. E aí depois desses álbuns eles lançaram mais coisa, não lembro de quando é o último álbum deles, mas não é tão antigo assim. Mais recentemente virou meio que um projeto solo do cantor, o Daniel Brenaro, acho que é o nome dele. Então perdeu um pouco da magia, assim, eu acho que a magia da banda tá aqui nesses 5 álbuns, quer dizer, os 4 álbuns, exclui o primeiro álbum. Do Headstones até o The Neonate, acho que é o que merece ser ouvido desses caras. E a última banda é da Holanda, de novo, como o Gorefest, é a banda Orphanage. Essa banda já não existe mais. O som deles é death metal com doom, com metal gótico. Só que é bem diferente do Lake of Tears. O Lake of Tears eu usei essas mesmas definições, mas o Lake of Tears é mais melódico, como eu falei. O Orphanage não, assim, tem claramente uma veia bem pesada, assim, bem arrastada. Tem um cara que canta sempre com gutural, e o grande tchan dele, e é uma das coisas que dizem é que foi uma das primeiras bandas a colocar vocal feminino numa banda de metal. Não sei se é verdade, até porque o que faria sentido, né, porque a Holanda é o grande celeiro de bandas de metal com vocal feminino, né. Within Temptation, Epica, After Forever, e a lista vai longe, né. Mas o Orphanage não tem nada a ver com essas bandas, o Orphanage era uma banda pesada que usava vocal feminino. Então, assim, é uma banda doom, riffs arrastados, pesadões, a música toda é arrastada, e aí tinha uma mulher contribuindo para dar um toque mais melódico. Eh, Esse primeiro álbum deles é com a primeira vocalista da banda, obviamente, né, essa frase ficou horrível, e essa primeira vocalista da banda foi ela gravou um álbum com The Gathering. Inclusive, acho que foi o último álbum do The Gathering antes da Anek entrar. A Anek que seria a vocalista definitiva da banda, né, a vocalista que
mais identifica o The Gathering. Então é uma mulher que tinha uma carreira já conhecida, mas ela só gravou esse primeiro álbum. Depois entrou uma segunda vocalista que foi com a Orphanage até o fim da banda, gravou então todos os 3 álbuns seguintes. Eu acho o som deles ótimo, principalmente os 2 primeiros álbuns, que são os da década de 90, o Oblivion e o By Time Alone. Pra mim eles criam uma atmosfera bem clara na minha cabeça. São aquelas músicas super épicas que parecem que me transportam pra uma história de fantasia, de uma donzela que fugiu de uma cidade num dia chuvoso e aí de repente ela se viu numa floresta super inóspita, super sombria, e no meio da floresta ela achou um castelo que parece que não tem ninguém, mas lá dentro tem meio que uma fera nas masmorras daquele castelo. E aí o vocal feminino é essa donzela e o vocal gutural é essa fera, é essa imagem assim que me vem instantaneamente na cabeça. As letras têm a ver com isso? Não faço a mínima ideia, não parei para ver as letras dele. Então, sei lá, vai ver as letras deles falam sobre aquecimento global, e eu tô falando besteira aqui. Mas o clima dos álbuns é bem claro na minha cabeça, essa coisa de meio Bela e a Fera mesmo. Então esses 2 primeiros álbuns eu acho fantásticos. O primeiro é curioso até que eles ainda não usam tanto o vocal feminino. O vocal da mulher tipo, é quase como se fosse um teclado. Tem um teclado na banda, mas eles usam como se fosse um teclado, assim, é um instrumento que às vezes aparece, assim, dando um clima lá no fundo. Não é um vocal lá na frente cantando um trecho. A partir do segundo álbum, By Time Alone, com a nova vocalista, que aí sim esse vocal feminino passou a ter mais protagonismo na banda. E eu acho que é o melhor álbum, o By Time Alone. Então é um clima super épico, assim, chuvoso, mas épico, assim, toda vez que a mulher entra cantando, me dá, assim, uma sensação de: "Caramba, vai ficar tudo bem". E aí volta o cara cantando, assim, parece que volta a chuva, parece que volta uma travessia. Enfim, eu gosto muito dos 2 primeiros álbuns. No Inside, o Inside ainda é bom, mas eu acho que eles começaram a ir pra um caminho um pouco mais acessível no Inside. E eles iriam de vez por esse caminho no Driven, que é o último álbum deles de 2004. Esse álbum aqui eu acho meio caidaço, assim, eu tenho em CD esse álbum, é o único do Orphanage que eu tenho. Eu acho esse álbum uma tentativa deles de soar mais moderno, assim, meio uns riffs mais simplões de groove metal, assim, meio corny às vezes, bem de longe, mas um som mais acessível, mais pop que, pô, não é a praia deles. E aí, mas pouco tempo depois desse álbum eles acabaram. E um dos caras da banda ele tem relações, não lembro exatamente o que que ele é, mas ele tem relações com a banda The Lame, que é outra banda holandesa de metal com vocal feminino. Mas sugiro ficar nos 3 primeiros álbuns deles, o que são ótimos, principalmente os 2 primeiros. Acho que com isso terminamos mais um vídeo do Então Só Ouvindo. Comente aí o que que você acha dessas bandas, se já conhecia, alguma outra banda que você acha que é subestimada da década de 90, de metal, né. Se inscreva no canal se tiver afim e até o próximo vídeo.